Regime militar no Brasil, de 64 a 85 do século passado. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal! 31 de março e 1º de abril se aproximam e, como sempre, os professores universitários de História, os professores das escolas, também na área de História, eles vão começar a repetir o mesmo blá 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 de sempre, lembrando e trazendo à memória a visão do golpe militar, claro que pelo viés deles, sempre, não é? É sempre pelo viés marxista, é sempre ao lado dos revolucionários que o Brasil tinha naquela época, na década de 1960. Mas é interessante pensar que aquilo que eles acusam dos militares, eles mesmos, os revolucionários, eles viviam e defendiam. É impressionante isto. É claro que os militares, eles são positivistas e estes revolucionários são marxistas. Mas é claro que essa visão positivista, que é uma visão determinada pelo castilismo de Júlio de Castilhos, do Rio Grande do Sul, também se aplicam, claro que em essência, para os revolucionários. Quer ver só? Quero trazer 4 pontos aqui para provar a minha tese. Primeiro, a ideia de uma ação transformativa, praticamente revolucionária. Isso não faz parte apenas dos militares, mas é claro que estes marxistas, esses guerrilheiros, esses comunistas, eles também viviam e tinham essa mente revolucionária. Só que, claro, eram diferentes. A visão revolucionária dos militares era no sentido de brecar o que estava acontecendo e implantar uma nova modalidade. Não era uma revolução nos moldes da Revolução Francesa, nos moldes da Revolução Leninista, Maoísta, Castrista em Cuba, não. Claro que não. Mas eles possuíam, sim, um viés revolucionário. Tanto que os próprios militares chamaram este movimento no Brasil, a entrada de Castelo Branco em 1964 e o golpe de fato militar em 1968 como a Revolução. A própria data de 64 para eles era chamado de a Revolução de 64. Ora, isso está na mente positivista, porque se nós olharmos para o dia 3 de outubro de 1930, quando Getúlio Vargas ele assume o poder, acaba com a República Velha e assume o poder como um golpe, impedindo a posse do presidente eleito Júlio Prestes. Ora, como que eles vão chamar isso? Revolução de 30. Então há similaridade sim quanto a esta visão, tanto dos militares quanto dos comunistas. Repito, claro que a natureza revolucionária defendida por cada parte trazia grandes diferenças, mas essa mente, em essência, está presente. O segundo ponto que eu quero mostrar, que se assemelha muito os militares destes revolucionários marxistas, é o banimento da democracia. Nós sabemos que os militares, principalmente a partir de 1968, golpearam fortemente a democracia, sem dúvida nenhuma. Mas o que eram os revolucionários? O que eram aqueles que foram presos, foram torturados, foram perseguidos? O que eles eram? Eram democratas? Por acaso eram liberais? Eram conservadores? Claro que não. Eles também odiavam a democracia e eles queriam implantar o sistema marxista no Brasil, ou pelo viés cubano, que inclusive financiou e muito a este movimento do Brasil, soviético, que também financiou, maoísta da China, ou outros que se diziam seguidores de Trotsky, por exemplo, dentro dessa visão de um comunismo mais internacionalizado. Mas é claro que eles não amavam a democracia. Estes guerrilheiros, esses que andavam escondidos nas matas, Marighella, por exemplo, que escreveu um manual sobre como agir
como um guerrilheiro urbano, eles não tinham compromisso nenhum com a democracia, muito pelo contrário, eles queriam destruir a democracia. Isso já começa de início com Jango, o próprio Jango, ele traz discursos que apontam para esta área, e eles queriam, na verdade, era banir a democracia. Então, os militares baniram a democracia, mas esses marxistas, comunistas, guerrilheiros, eles também não tinham interesse nenhum em democracia. Eles queriam, na verdade, era implantar a ditadura do proletariado. O terceiro ponto que faz com que ambos sejam semelhantes é aquilo que a esquerda sempre reclama, a truculência dos militares. De fato, houve truculência da parte dos militares. Eles prenderam, torturaram, sumiram com pessoas, sem dúvida nenhuma, mas o outro lado também era truculento do mesmo jeito. A única diferença é que os militares usam o aparato do Estado e eles utilizam o aparato revolucionário marxista. Mas eram truculentos, eles matavam, eles torturavam, eles davam sumiços, sem dúvida nenhuma. E o que é pior, isso entre companheiros. Eles matavam companheiros de luta, eles torturavam companheiros de lutas e eles sumiam com companheiros de lutas. Companheiros aqui, entre aspas, que eles consideravam traidores da revolução. A truculência era a mesma, não há diferença alguma no procedimento desses comunistas que queriam destruir a nossa nação. E o quarto e último ponto que torna ambos os movimentos, de um lado positivista e do outro lado os marxistas semelhantes, é a visão do Estado gigante, do Estado interventor. Ambos pensavam desta forma. Os comunistas pensavam num Estado proletário que iria se tornar uma ditadura e promover a implantação gradual do comunismo. Ora, os positivistas militares pensavam da mesma forma. Basta dizer que o Estado quadruplicou no Brasil. É claro que há uma diferença, porque esses revolucionários marxistas, eles queriam destruir a chamada burguesia, a indústria, enquanto que os militares apoiaram, de certa forma, esse capitalismo no Brasil. Mas os militares, eles fortaleceram e eles agigantaram esse Estado, porque eles eram positivistas tupiniquim, ou seja, nos moldes de Júlio de Castilhos. Eles eram castilistas. E o que o castilismo promulgava? Primeiro, o Estado deveria ser tecnocrata. Sim, as pessoas a assumirem postos no Estado deveriam estar envolvidos nesta tecnocracia. E esse Estado deveria ser gigante. Qual a outra característica que aponta para esta tese? É a centralização do poder no executivo. Era assim que os militares agiam. E esse poder existia em detrimento das outras instituições. Então, o presidente tinha um poder muito grande concentrado em suas mãos. O quarto ponto é que o positivismo de Castilho dizia que o Estado deveria modernizar e reformar a sociedade. Ele deveria fazer isso, com os seus alvos, com a sua força, com o seu agigantamento. Veja que aí o Estado se torna o grande guia para a transformação social. Ou seja, destrói toda uma tradição para se implantar a modernidade positivista. O Estado também deveria ser intervencionista e regulador da economia e do mercado, é isso mesmo. Se por um lado houve uma certa liberdade por parte dos empresários, do capitalismo como um todo, mas esse Estado, ele interferia e ele regulava a economia. O Estado, inclusive, segundo De Castilhos, deveria ser moralizador da sociedade, deveria guiar a sociedade a uma moralidade, e essa moralidade deveria ser vista nos políticos, no presidente, no governador, no prefeito. Até nisso o Estado deveria intervir. Por isto que a visão dos militares desse Estado agigantado é a mesma visão desses revolucionários marxistas. Um Estado grande,
pesado e que causasse intervenções em todas as áreas da sociedade. É por isto que, quando nós estudamos de forma mais profunda, vamos ver que estes inimigos, os positivistas e os marxistas, tinham muito em comum. Ideal revolucionário, ou transformista, ou modernizador, ou progressista, como queiram, democracia banida, truculência e a visão de um Estado gigante e interventor. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero dizer que há um ano eu fiz um outro vídeo sobre essa narrativa do golpe de 64. Foi o primeiro vídeo desse canal. Eu vou deixar aqui na descrição o link, caso você tenha interesse em revisitar esse vídeo já antigo. Você que está aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva no canal. Você que já está inscrito, dá uma checada, aperte o sininho. Por favor, comente aí sobre o que você pensa acerca do regime militar. Fale lá, na medida do possível estarei respondendo a cada um. Dê um like ou dislike, não tem problema. E caso você goste do conteúdo deste canal, por favor, compartilhe. Compartilhe o máximo que você puder. Vamos lutar para que esse canal cresça um pouquinho mais e alcance um número maior de pessoas para que não sejam mais, como o próprio canal diz, idiotizados, mas que eles tenham uma certa liberdade de pensar e de agir. E eu gostaria de indicar 3 livros aqui sobre esse momento no Brasil, de 64 até 1985. 3 leituras que você certamente vai se libertar dessa narrativa hegemônica de esquerda. O primeiro livro se chama 1964, O Elo Perdido, O Brasil nos Arquivos do Serviço Secreto Comunista, escrito por Mauro Abranches Kraensky e Vladimir Pretilac. Esse livro foi lançado pela Vide Editorial. O segundo livro que eu quero indicar para vocês é este, Ditadura à Brasileira, 1964 a 1985, A Democracia Golpeada à Esquerda e à Direita. Esse livro foi escrito pelo historiador Marco Antônio Villa e foi lançado pela editora Leia. Leia este livro também, certamente você vai se surpreender. E o terceiro livro que eu quero indicar aqui é o livro dos professores Itamar Flávio da Silveira e Suelen Carvalho. Esse livro foi lançado pela editora Peixoto Neto. Ele se chama Golpe de 64, o que os livros de história não contaram. Inclusive, este livro, esses autores, professores da universidade, foram perseguidos por seus colegas na instituição. Porque é assim mesmo, a esquerda não admite o contraditório, não admite um discurso fora do seu eixo, fora da sua hegemonia, fora do seu espaço. Mas eu recomendo a sua leitura, certamente você irá gostar, tá bom? E até a próxima.